Olá! Que alegria estarmos hoje reunidos para ouvir a Palavra de Deus. Este culto tão especial, culto que comemoramos o dia de Pentecostes. Pentecostes, a celebração da descida do Espírito Santo. Depois da ascensão de Jesus, ele envia o seu Espírito Santo para que esteja com os seus seguidores, esteja com os seus discípulos, esteja com todos aqueles que, por meio do batismo e por meio da palavra, creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Que este culto seja abençoado na tua vida, seja edificante para os seus dias. Vamos iniciar este culto invocando o nome de nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Início do culto, queremos nos achegar a Deus, queremos falar com Ele, levar a Ele tudo aquilo que pesa em nosso coração, levar a Ele louvores, mas antes de nos achegarmos, é importante que nós nos arrependamos e confessemos os nossos pecados a Deus. Por isso, neste momento, quero convidar a você para que, por meio da canção que será entoada, confesse também os seus pecados. Leve a Deus tudo aquilo que pesa no teu coração, toda aquela culpa, todo aquele ressentimento e mágoa, para que Deus, por meio da graça do seu Filho, te perdoe. Certezas mil, transforma a minha vida, entregue a ti. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Para vocês que fizeram desta canção, das palavras desta canção, a vossa confissão, eu pergunto, é esta a sincera confissão de vocês que estão de fato arrependidos dos seus pecados, creem em Jesus Cristo e têm a sincera e a firme intenção de corrigir a sua vida pecaminosa com a ajuda de Deus Espírito Santo? Se isto é verdade, confirmem, dizendo sim, para que Deus ouça a confissão de vocês. Tendo ouvido e sabendo da confissão que fizeram, como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio a graça de Deus para vocês. E por ordem de Jesus Cristo e em nome dele, lhes perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Amém. Queremos ouvir neste momento a leitura do Salmo de número 25, dos versículos 1 até o versículo 15. Tão precioso texto dos Salmos que nos fala do Deus que nos cuida, nos guarda, nos orienta, o Deus que vem habitar em nós, nos perdoa. Neste tempo de tantas incertezas e tantas dúvidas, é importante que sempre de novo a gente ouça as palavras dos Salmos, os Salmos que refletem a vida humana, que refletem a situação de diversos homens do povo de Deus, diversas pessoas que passaram por diversas situações. E muitos Salmos hoje dizem muito respeito ao que nós estamos passando. Eventualmente algo que você esteja passando na sua vida. Nos Salmos você encontrará orações, confissões que podem te conduzir e te guiar a Deus. Vamos ouvir, Salmo de número 25, diz assim: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem motivo procedem traiçoeiramente. Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu amor, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no seu caminho, no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele tirará os meus pés do laço. Até aqui a leitura do Salmo para o dia de hoje. Vamos orar neste momento. Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, enviaste-os aos discípulos o prometido dom do Espírito Santo. Olhai pela tua igreja hoje e abre os nossos corações para que recebamos todo o poder do Espírito. Acende em nós o fogo do teu amor e fortalece nossa vida para o serviço no teu reino. Por teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Queremos, neste momento, ouvir as leitura do Antigo Testamento, registrado no livro de Números capítulo 11, dos versículos 24 até 30. Momento no Antigo Testamento onde vemos Deus enviando o seu Espírito Santo para a vida daquele seu povo, para alguns dos homens, para que eles profetizassem, anunciassem a palavra. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor. E ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E, tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens. Um se chamava Eudade e o outro Medade. Repousou sobre eles o espírito.
porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda e profetizavam no arraial. Então corre um moço e o anunciou a Moisés, e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-o. Porém, Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Próxima leitura, leitura do texto desse domingo, texto de Atos, Atos capítulo 2, dos versículos 1 até 21, quando temos o relato do Pentecostes, né, a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus e o seu anúncio a todas as nações. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tome conhecimento disto e preste atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui termina a leitura.
ouviremos agora a leitura do Santo Evangelho, Evangelista João, capítulo 7, dos versículos 37 até 39. Capítulo 7, dos versículos 37 até 39, quando Jesus fala a respeito da obra do Espírito Santo. Ele diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Quero convidar a vocês para que confessemos a nossa fé com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e sempre. Amém.
A comunicação é algo extremamente necessário para os relacionamentos humanos. É difícil imaginar interação sem comunicação. Tanto é assim que mesmo nesse tempo de distanciamento social, de pandemia, ainda conseguimos e seguimos nos comunicando, seja por videochamadas, lives, estudos online, até mesmo por aqui, né, nessa transmissão, quando vocês, né, se cumprimentam, comentam, fazem comentários, um responde ao outro, né, as pessoas interagindo e se comunicando. A comunicação é necessária para a nossa vida, para fortalecer os laços. A comunicação, ela carrega uma mensagem de uma pessoa a outra. Mas tem um ponto fraco nessa comunicação remota, comunicação virtual, comunicação distante, é que a gente não tem o contato, o abraço, a presença, o calor, né? O calor, a presença daquele nosso interlocutor. E falando de calor e de presença, como já disse a vocês, hoje é o dia que celebramos o Pentecostes, quando línguas de fogo pousaram sobre a cabeça dos discípulos de Jesus após a sua ascensão. Eles receberam o Espírito Santo, o qual se tornou presente na vida deles. O Espírito Santo agora comunica as bênçãos e o cuidado de Deus para aqueles discípulos e também para aqueles que o recebem. Jesus havia prometido o Espírito Santo para os seus discípulos. Por meio dele, o próprio Jesus se faz presente na vida dos discípulos, já que a obra do Espírito Santo é levar Cristo para os seus seguidores, levar a palavra de Jesus para as pessoas, lembrá-las da mensagem redentora e levá-los a confiar nessa mensagem. É o Espírito Santo quem nos santifica, quem nos consola, quem nos encoraja e quem nos faz viver sob o cuidado e a graça de Deus. É o Espírito Santo que usa a palavra de Deus, para comunicar a você a vontade do Pai. Ouvir o relato de Pentecostes, como nós ouvimos, ele se conecta a um outro relato, né? Aqueles que passaram pela escolinha bíblica, escolinha dominical, vão se lembrar, né, muitos de vocês, da história da Torre de Babel, quando pessoas se uniram para fazer uma torre que chegasse aos céus, que chegasse a Deus. Já que se retrocedermos um pouco mais na história, o relacionamento humano, ele foi rompido, o relacionamento do homem com Deus. Antes, aquilo que era feito face a face, Deus e os homens, com a queda, criou-se um abismo. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado rompeu a relação com Deus. Não havia mais comunicação direta com o Pai para com os homens. Por isso o desejo daqueles homens de construir uma torre que chegasse até os céus. Ali vemos claramente um instinto humano de chegar a Deus. E isso está no coração de todos, não só dos que creem, mas de todas as pessoas. Todas as pessoas têm o desejo de chegar a um Deus, de chegar a alguma divindade, seja ela do cunho oriental, seja ela do cunho da razão, seja ela por meio da moral. Todas as pessoas desejam e têm em si a busca por um Deus. O desejo de chegar a Deus, o desejo de chegar aos céus, faz com que os homens busquem diversos caminhos. Até hoje, homens e mulheres se perdem em caminhos que ao fim são caminhos de morte, são caminho de condenação.
Aqueles homens de Babel que queriam chegar a Deus, eles queriam também, diz o texto bíblico, tornar o seu nome célere, ou melhor, célebre. Né? Queriam registrar o seu nome na história. Deus, ao ver aquilo, sabendo que eles não conseguiriam chegar a Ele, os dispersa por meio da comunicação. Línguas diferentes são distribuídas, né? Língua lá no Pentecostes, língua aqui também. Línguas diferentes são distribuídas. Eles já não se entendiam mais e cada um vai para o seu caminho disperso. Lá da dispersão de Babel, nós chegamos agora na festa de Pentecostes, onde Deus revela o seu amor gracioso. Não é o homem que chega a Deus, mas é Deus que vai até o homem. No Pentecostes, Deus revela o seu desejo de salvar todas as nações, todas as línguas, não só os de língua hebraica. Diz o texto bíblico lá em Atos 2, no versículo 7 e na sequência dele, diz assim: depois que as pessoas que estavam ali em torno dos discípulos e viram o Pentecostes, né, ouvindo eles falaram assim: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossa própria língua materna? Como ouvimos falar da grandeza de Deus em nossa própria língua materna? Deus aqui revela o seu amor e o seu desejo de salvar todas as nações. Deus tem algo a comunicar a todas as pessoas. O Espírito Santo despertou naqueles homens, de forma milagrosa, a capacidade de falarem em outras línguas. Só quem já teve a experiência de estar com pessoas de outra nacionalidade que falam uma língua diferente, né, se sentiu um peixe fora da água. Talvez você já tenha passado por isso, né, pessoas de outros países que falam uma língua diferente, e aí você chega e se sente um peixe fora da água. Talvez isso aconteça também com aqueles que tentam assistir um programa, um filme, ou até ouvir uma música, né, numa língua estrangeira, numa língua diferente. A gente se sente meio desconfortável de não entender, né, meio confuso, meio excluído, tentando buscar palavras que nos sejam maternas, que nos sejam próprias, né? Deus, em sua graça, no seu desejo de acolher toda a humanidade dispersa, revela aqui que a sua voz será ouvida em todas as línguas. Deus quer, por meio da palavra que você entende, chegar ao teu coração com a mensagem mais necessária que você precisa para a sua salvação. Foi dessa forma que pessoas na história se dedicaram para trazer a palavra de Deus até nós, até o nosso ouvido, com palavras que nós entendêssemos, de uma forma que você conseguisse compreender. Entender a preciosa mensagem de Deus, a qual está escrita de forma clara no texto bíblico. E qual é essa mensagem tão preciosa? É a mensagem que fala do Verbo encarnado, a palavra que se tornou homem, Jesus Cristo, aquele por meio de quem tudo se fez. Essa é a mensagem que a palavra de Deus quer revelar para você. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Ou ainda, porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Palavra clara, cristalina. Essa palavra
que Deus quer que você ouça, que você creia e que você descanse nela. Ao descer sobre os discípulos, a obra do Espírito Santo se revela também como conduzir as pessoas a comunicar por meio de palavras o que Deus fez por elas para que elas fossem salvas. Uma das ações daqueles que recebem o Espírito Santo é anunciar, é comunicar os feitos de Deus. Ou seja, revelar às pessoas, ou revelar a cada um de vocês, assim como aconteceu em Babel, daquelas pessoas na Torre de Babel, a sua incapacidade de chegar aos céus, a sua incompetência de fazer a vontade de Deus. Revelar a você que você é imperfeito, falho, fraco, pecador, que suas escolhas estão manchadas pelo pecado. O Espírito Santo toca então o teu coração com a palavra, com os mandamentos, com o que Deus diz para você, para assim te levar a reconhecer a tua condição e te conduzir ao arrependimento. E o Espírito Santo faz isso assim como um médico que quer revelar a enfermidade do doente, o qual nega a gravidade. O Espírito Santo é aquele que ele precisa tocar na ferida. Ele precisa tocar na ferida porque só ele sabe aonde está e como fazer para curar. Só ele traz o medicamento até a tua ferida. Só ele te concede. Ele é o meio pelo qual a cura é dada ao enfermo. O Espírito Santo é quem age em nome de Jesus Cristo para aplicar a graça, o perdão e a salvação sobre cada um de vocês. O Espírito Santo te leva a Jesus, e o Espírito Santo leva Jesus até você. Hoje, o Espírito Santo, por meio da palavra, está chegando até os teus ouvidos. Está levando Jesus até onde você está. Eventualmente, você está num lugar, à vontade. A palavra de Deus, o Espírito Santo, estão chegando até você para te levar Jesus Cristo, aquele que foi concebido pela Virgem Maria, viveu, ensinou, teve compaixão, mas que principalmente morreu por ti na cruz, pagou a tua dívida e ressuscitou para te mostrar o caminho que você seguirá também rumo à vida eterna e rumo aos céus. Você que não consegue agradar a Deus, a vinda de Jesus foi para construir a ponte, para ter acesso. Lembram do abismo que foi construído pelo pecado? Jesus constrói uma ponte onde nós podemos passar e acessar o Pai. Você não precisa construir uma torre para chegar a Deus. Você não precisa subir ao mais alto pico da moralidade, da racionalidade, da meditação, ou seja lá do que for, para chegar a Deus. Jesus desceu para te resgatar e para te levar aos céus, para junto do Pai, e para te dar a certeza de que você ressuscitará para a vida eterna. Basta crer, confiar, descansar na promessa. Essa é a mensagem que o Espírito Santo quer fortalecer no teu coração. E essa mensagem faz toda a diferença nesse tempo que estamos passando, tempo de pandemia. Hoje que vemos pessoas com tanto medo, com incertezas, com preocupações, gente sofrendo psicologicamente com os riscos da Covid, com os riscos que nos rodeiam. Saber que o Espírito Santo acendeu a fé em Cristo no seu coração e que por meio dessa fé, seja ela pequena ou grande, Deus tem um lugar reservado para você e prometeu a você a ressurreição e a vida eterna. Isso faz encher o nosso coração de confiança, esperança e alegria. Porque para você que crê, há um amanhã.
Há uma vida futura, há uma continuação da nossa vida, junto com Jesus pela eternidade. Essa promessa é a graça de Deus para nós nesse tempo. Lembram o que Deus falou para Paulo? A minha graça te basta. A graça de Deus vai confortar, restaurar o teu coração para que você viva encorajado nesse tempo. Não para desafiar o vírus que se espalha, não para desafiar a violência, não para desafiar nada disso. Não é nesse sentido. Mas a graça de Deus te basta para que você viva em paz, sob a graça, sob o perdão, sob a restauração do Pai. Porque se a gente passar mais 1 mês, 2 meses, 1 ano em meio a essa pandemia, que seja sob o cuidado e a mão de Deus, que seja sabendo que Ele está conosco e não nos desampara. Essa promessa você recebeu no dia do seu batismo, sendo o batismo o teu Pentecostes. No batismo foi o teu Pentecostes, já que naquele momento o Espírito Santo baixou sobre você e fez morada no teu coração. O Espírito Santo, né, muitos falam que a gente precisa do Espírito Santo, sei lá, especialmente grupos religiosos que não têm o Espírito Santo. Para nós, cristãos, nós, luteranos, nós que estamos conectados ao ensino da Palavra de Deus, nós cremos que no dia do batismo, quando foi colocado a água, em nome do Pai, do Filho e do... Isso mesmo, Espírito Santo. Ele veio habitar em ti naquele dia, no dia do seu batismo. Dessa forma, Ele te inseriu na família de Deus. Somos abraçados pelo amor salvador do Pai. Logo, Ele que é o elo entre o Pai e o Filho. O Espírito Santo é o elo entre o Pai e o Filho. Ele é o elo de amor entre o Pai e o Filho. Agora Ele se torna o elo de amor entre nós e o Pai, né? E a mensagem do Filho. Mas também Ele se torna o nosso elo de amor entre nós com o nosso próximo, com os nossos irmãos. O Espírito Santo é quem conduz a nossa vida. Assim como aconteceu após o Pentecostes, em Atos 2, quando os discípulos, os seguidores de Jesus, os convertidos, compartilhavam com os que estavam sendo salvos tudo o que tinham, tudo o que tinham. Assim também vocês cristãos, que são preenchidos pelo amor e pela graça de Deus em Cristo Jesus, que lhes é dado pelo Espírito Santo, vocês irão agir em compaixão pelo seu próximo. E o momento atual, o amor de Deus nos constrange a agir nesse momento atual, não constrange a cada um de vocês a agir em favor dos menos favorecidos, doar, ajudar, sair quando for necessário, né? Sair de casa, aqueles que têm necessidade de sair, não tem escapatória, mas aqueles que não têm necessidade, né, fiquem em casa. Eu sei que não tem sido bom e tem sido difícil para muitos, mas fique em casa. Também é uma forma de demonstrar o amor de Deus. É uma forma que Deus usa para a gente agir em favor do nosso próximo. Mas não só isso, não só em ações. Vocês também, que receberam o Espírito Santo, irão compartilhar da mensagem da salvação com todos à sua volta. Essa é a perspectiva da palavra de Pedro em Atos, que a gente ouviu há pouco sendo lida, quando ele fala que todos profetizarão, qualquer homem, mulher, criança, velho, qualquer um de vocês que está me ouvindo neste momento, pode se tornar um instrumento de Deus para comunicar a mensagem da salvação, para também orientar, consolar, animar, anunciar a graça de Deus. Só podem ser usados por Deus aqueles em quem o Espírito Santo habita. Só podem anunciar a graça de Deus e a salvação por meio de Jesus aqueles que já receberam, já têm, aqueles que receberam o Espírito Santo no dia do batismo.
O Espírito Santo quer agir na tua vida, te dar o próprio Jesus e por meio dele te dar acesso ao Pai. O Espírito Santo quer também agir no seu cotidiano, trazer diariamente à tua lembrança a mensagem de amor, de cuidado e perdão de Deus, tão necessários diariamente para que nós não sucumbamos à tristeza, às angústias, aos medos, enfim. Além disso, e por meio dessa obra, Ele quer santificar a tua vida e te dar uma nova atitude nos seus relacionamentos. O cristão irá, movido pelo Espírito Santo, agir em amor. Amor que cuida das necessidades físicas do próximo, mas amor que também comunica a salvação de Deus a todos à sua volta. Salvação por meio de Cristo Jesus. Que o Espírito Santo preencha o teu ser e que o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, que aconteceu em ti no dia do seu batismo, aconteça em todos à sua volta, para que todos sejam preenchidos pela graça, pelo amor de Deus, pelo encorajamento, pela certeza, pela promessa, pelo perdão, pela ressurreição e pela vida eterna que nos foi conquistada por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Durante o culto, normalmente, este é o momento em que os cristãos, a comunidade, traz ao altar as suas ofertas. Ofertas que brotam de um coração voluntário, de um coração grato. A diretoria da congregação está disponibilizando o número da conta para que você faça a sua oferta. Recado esse para os membros, para que façam as suas ofertas mensais, também as suas ofertas semanais. Aqueles que não tiverem possibilidade de fazer a sua oferta por meio de transferência bancária, podem entrar em contato aqui na congregação ou com algum dos membros da diretoria para que veja a melhor forma de você fazer a sua oferta. Aqueles que nos assistem, que não são membros da nossa congregação, mas que eventualmente moram aqui perto da congregação, estão convidados para se tornarem membros, para compartilhar conosco da vida cristã, da vida congregacional. E aqueles que estão distantes, que têm a sua congregação, que têm a sua igreja, que têm o seu lugar de comunhão, façam a sua oferta para a sua igreja, para a sua congregação, para que ela, também por meio dos recursos, possa se manter, honrar os seus compromissos e continuar a sendo instrumento para anunciar a palavra de Deus ao mundo e a todas as pessoas. Neste momento, nós seguiremos com a oração geral para o dia de Pentecostes. Vamos orar. Todo-Poderoso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, neste santo dia de Pentecostes, cumpriste a promessa do Evangelho e derramaste o Espírito Santo sobre os teus discípulos, reunidos em Jerusalém. A Ti adoramos e damos graças porque, pela pregação dos apóstolos e de todos os verdadeiros ministros da Tua palavra, congregaste para Ti, através dos tempos e entre os pecadores perdidos, uma santa e eterna igreja. Nela habita a Tua permanente presença e o Teu poder entre as pessoas. Suplicamos-Te que nos ilumines, santifiques e guies pelo Espírito Santo para que conheçamos, honremos e adoremos a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Rogamos que sempre continues derramando o Teu Espírito Santo em nosso coração, que Ele venha a nós como a luz e o orvalho do céu e permaneça em nós eternamente como fonte de água que jorra para a vida eterna, preservando-nos na fé salvadora pela verdade da Tua palavra até o fim. Anula os maus desejos de todos os falsos mestres e pessoas ímpias que nos querem desviar da Tua palavra,
para os caminhos do pecado e de Satanás. Dá-nos capacidade de perseverar a preservar a unidade com o espírito de paz, para que cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Jesus Cristo, e que a vida de todos os que professam o teu nome seja um sacrifício que tu aceitas. Governa com o teu espírito o coração de todos aqueles que exercem autoridade. Concede-lhes saúde e longos anos de vida. Abençoa a pregação da palavra, pela qual Deus se reconcilia conosco. Permite que em todos os lugares se encontrem pastores fiéis, que apacentem o rebanho de Cristo, em humildade de coração, e derrama o teu Espírito sobre todas as pessoas. Governa e dirige pelo Espírito da tua graça o coração de pais e filhos, patrões e empregados, que eles tenham sempre diante de seus olhos a tua imagem e cumpram os deveres da sua profissão em justiça e verdade, servindo-te todos os dias de sua vida, o que é agradável a ti. Amado Deus, rogamos em favor daqueles que estão enfermos. Queremos, neste momento, lembrar do Nelson, lembramos da Dona Angelita, lembramos do Pedro Barbosa e demais pessoas que estão no nosso coração, pessoas que estão sofrendo com vírus, sofrendo de outras enfermidades. Amado Deus, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração, fortalece no coração deles a tua presença para que possam vencer este momento, para que possam ter forças para enfrentar os obstáculos que se põem. Sendo da tua vontade, Senhor, sendo do teu querer, dá-lhes a cura. Mas pedimos especialmente que fortaleça no coração de todos a fé no Salvador Jesus Cristo, para que não percam de vista a vida eterna e a ressurreição dos mortos. E ajuda-nos, com a poderosa assistência do Teu Espírito Santo, a crescer em sabedoria, fé, amor, pureza e verdade, para recebermos finalmente o prêmio da nossa fé, a salvação eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha ao Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Mais um culto que vai chegando ao fim. Obviamente, a vida cultica do povo de Deus, dos cristãos, é um culto que permanece, ele não se encerra com a bênção, mas a nossa vida de culto a Deus, ela permanece no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, nas nossas relações. Que o Espírito Santo esteja em teu coração, esteja na tua vida e te use como instrumentos a anunciar a graça de Deus, como instrumentos a levar o amor e o perdão e a reconciliação para todos à tua volta. Neste tempo, nós seguimos, nessa semana nós tivemos a liberação, por um decreto do prefeito, das atividades das igrejas, atividades presenciais. Porém, na última sexta-feira, a Justiça suspendeu essa autorização. Então, na nossa cidade, no Rio de Janeiro, ainda não podemos ter cultos presenciais. A nossa congregação, seguindo as recomendações
não tem tido atividades presenciais, mas nós estamos tendo os cultos online. O pastor tem feito algumas visitas, né? Eu estou fazendo algumas visitas extraordinárias. Também tenho feito algumas ligações em videochamada para que nós compartilhemos, para que a gente se veja, compartilhe da vida e da alegria. Também temos os grupos de estudo bíblico, né? Os grupos, num primeiro momento, eles eram grupos fechados de regiões da nossa cidade, de regiões aqui de próximo das famílias, mas na medida do possível, aqueles que quiserem entrar e compartilhar também deste momento de ensino da palavra, podem entrar em contato comigo, né? A gente tem o número do WhatsApp, e na melhor forma, né, na sua disponibilidade também, nós o incluiremos nos grupos de estudo, para que você também seja alimentado pela palavra de Deus nesses momentos também. Deixo sobre todos vocês a graça de Deus, com o desejo de que o Espírito Santo os acompanhe, o Espírito Santo que vocês receberam no dia do seu batismo, os fortaleçam na fé, os encham o coração com a sua graça e com o seu amor. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor os trate com bondade e misericórdia. O Senhor olhe para você com amor e lhe dê a paz. Amém.